Olá, meu nome é Lucas. Ao longo da discussão que se inicia agora, nós falaremos um pouco sobre êxtase, também conhecido como MDMA. O êxtase, é a 3,4-metileno-dioximetanfetamina, também conhecida como MDMA. A gente tem que lembrar também que o metabólito dela, o MDA, o 3,4-metileno-dioxianfetamina, também tem efeitos. A apresentação usual do êxtase é na forma de comprimidos, de cores muito variadas e aparências também um tanto variadas. E esses comprimidos costumam ser ingeridos então por via oral e vão ter um tempo para atingir a concentração máxima na circulação sanguínea entre 1 hora e meia e 3 horas. Isso significa que o efeito principal da droga vai acontecer mais ou menos entre 1 hora e meia e 3 horas após a ingestão. O metabolismo do êxtase vai ser hepático, especialmente pela CYP2D6 e a CYP3A4, mas também vai ter metabolismo cerebral, através da catecol-O-metiltransferase, que é uma enzima comum em sistema nervoso. A excreção vai se dar por via renal e o tempo de meia-vida vai ser entre 6 e 12 horas. Isso significa que o tempo de ação da droga vai ser mais ou menos entre umas 3 e 6 horas. A ação do êxtase vai se dar através de vários mecanismos. Um deles é o bloqueio do VMAT, o transportador vesicular de monoaminas. Isso vai levar a um aumento dentro dos neurônios, fora das vesículas sinápticas, mas dentro dos neurônios de serotonina, dopamina e noradrenalina. E vai ter a inversão da atividade do SERT, transportador de serotonina, do NET, transportador de noradrenalina, e do DAT, o transportador de dopamina. Esses três transportadores eles costumam colocar o neurotransmissor para dentro do neurônio. Com a ação deles estando invertida, eles vão colocar o neurotransmissor para fora do neurônio. Então eu tenho a droga tirando o neurotransmissor de dentro da vesícula sináptica e colocando no citoplasma do neurônio, e também a droga pegando os neurotransmissores do citoplasma do neurônio e jogando para a fenda sináptica. O resultado vai ser um aumento da disponibilidade de serotonina, noradrenalina e dopamina, nessa ordem. Isso vai levar também, esse mecanismo também leva a uma redução nos níveis do SERT no longo prazo. Não está muito claro ainda quais são as consequências funcionais disso, mas isso é um dos tópicos que ainda está sendo estudado. Mais ainda, o êxtase ele é um agonista de receptores de serotonina do tipo 5-HT1 e 5-HT2. A ação em 5-HT1, que costuma estar associado com calma e tranquilidade, vai levar à liberação do neurotransmissor ocitocina. E a ocitocina está associada com aumentos de sociabilidade. Então, em termos de dependência química, existe sim um mecanismo de tolerância. Essa tolerância ao êxtase se desenvolve no curto prazo, especialmente através do mecanismo de depressão de neurotransmissor. Isso significa que se o sujeito consumir uma segunda dose de êxtase poucos dias depois da primeira, ele vai ter efeitos muito reduzidos. Isso vai fazer com que seja bastante difícil o sujeito se tornar dependente químico de êxtase, porque a segunda e a terceira dose têm um efeito muito menor. Já que o mecanismo de tolerância é por depressão de neurotransmissor, a gente vai ter uma síndrome de abstinência também um tanto quanto reduzida. Alguns consideram até ausente. Existe um certo potencial para abuso, para um consumo a mais do que o esperado, mas o potencial para dependência em si, para o sujeito ter fissura e ficar mal se tiver sem a droga, é considerado reduzido ou ausente. Em termos de efeitos comportamentais, o que a gente tem é uma sensação de euforia, associada a uma liberação aumentada da serotonina, noradrenalina e dopamina, com um aumento de sociabilidade, esse é um efeito via ocitocina, e um aumento de empatia, também efeito via ocitocina. Isso vai fazer com que o sujeito, se por exemplo está numa festa, que costuma ter bastante gente, o sujeito se sinta muito mais à vontade naquela festa. Eu vou ter alguns efeitos periféricos também, como taquicardia, como aumento da pressão arterial, e especialmente importante a gente tem que mencionar o aumento de temperatura. Drogas que mexem com a serotonina, elas costumam aumentar a temperatura do sujeito.
Isso vai ter como reflexo sudorese, né? O sujeito vai suar bastante, o que vai estar associado a um risco de desidratação. Então, se o sujeito estiver consumindo êxtase, é muito importante que ele esteja adequadamente hidratado. E nesses casos é melhor se recomendar mesmo o uso de água, né? Ou talvez até um isotônico. Mas a gente deve evitar a bebida alcoólica porque o álcool por si só ele já é um pouco diurético e ele pode aumentar essa desidratação. A gente tem que também mencionar a chamada depressão de rebote. Sob efeito do êxtase, o sujeito gasta boa parte da sua reserva de serotonina no momento que está sob efeito da droga. Isso significa que uns 3 ou 4 dias após o uso, o sujeito vai ter uma depleção de serotonina que pode fazer com que ele fique com um humor bastante triste.